Olá, eu sou o Matheus Machado dos Santos, eu vou apresentar minha tese de doutorado, que é o método para a localização de veículos subaquáticos baseado em imagens visíveis aéreas e acústicas subaquáticas. Esse trabalho foi orientado pela professora doutora Silvia Botelho e orientado pelo professor Dr. Paulo Deus. Os veículos subaquáticos autônomos ou controlados remotamente se destacam com uma forma eficaz e segura de intervenção. Esses veículos requerem algoritmos sofisticados capazes de oferecer condições de percepção, tomada de decisão e atuação autônoma, reduzindo os riscos ao ambiente e ao ser humano. Porém, a percepção subaquática é desafiadora. Esses são os principais sensores subaquáticos utilizados na percepção embaixo d'água. Todos eles possuem algum tipo de limitação, que por esses motivos, muitas vezes são empregadas técnicas de fusão sensorial que conseguem, então, obter resultados que superam as limitações individuais de cada sensor. Porém, nesse trabalho a gente busca ir além e estudar a combinação de imagens aéreas, que está fora d'água, com imagens acústicas subaquáticas para auxiliar na localização de um veículo que está navegando embaixo d'água. Então definimos um problema onde temos dois domínios de imagem, o meio aéreo, com imagens provindas de satélites ou drone, e o meio subaquático, onde temos imagens acústicas subaquáticas. Então podemos perceber que existem estruturas que podem ser detectadas nos dois domínios e utilizadas para estimar a probabilidade de que as imagens nos domínios tenham sido adquiridas no mesmo lugar. Exemplos de estruturas, então aqui essas imagens mostram uma marina, onde existem um pier, e o pier é uma estrutura estacionária que é utilizada então para encontrar a correlação entre a imagem aérea e a acústica subaquática. Então, basicamente, na imagem aérea a gente tem uma visão superior dessa estrutura e a imagem acústica subaquática a gente tem uma visão frontal desta mesma estrutura e a gente busca então encontrar essa correlação para estimar a localização do veículo embaixo d'água com base na imagem aérea, né, com referência à imagem aérea, que é uma imagem georreferenciada. As imagens acústicas elas são desafiadoras, principalmente porque elas são imagens de baixa resolução, trazem pouca informação, são imagens ruidosas. Essas imagens elas não trazem informação de cor, então são basicamente informações de formato dos objetos e distância. Também existe problema de sombras acústicas, que causa oclusão de parte da imagem, ambiguidade, distorção sonora, enfim. As imagens aéreas elas também são desafiadoras, porque elas sofrem com a variação do clima, estação do ano, se é inverno, verão, posição do sol, das nuvens. Então, aqui à direita a gente tem duas imagens, uma de outubro de 2014, onde o mar estava um pouco mais agitado, então gera uma textura diferente de junho de 2017, onde o mar estava mais calmo, porém o mar, a gente encontra uma situação de inundação, onde a água avança, né, uma porção da terra. Então esses fatores eles acabam alterando, né, a cor e a textura da imagem e confundindo os algoritmos de segmentação semântica. Então, na descrição prática do problema, a gente tem um veículo subaquático que navega em uma marina, ele precisa fazer vigilância de forma autônoma nessa marina, precisa seguir uma trajetória pré-determinada, representada pela linha tracejada em vermelho, e através da bússola, do sinal de controle dos seus motores, de um sonar de imageamento frontal e das imagens aéreas que cobrem esse ambiente, a gente então busca auxiliar na navegação desse veículo, estimando aonde ele está, né, a localização dele. Então, esse trabalho ele possui algumas contribuições, foram publicados resultados em conferências como o Brasis, Lars, o ECAR, também em alguns periódicos como o Arnell e o GINT, e atualmente a gente está também aguardando o resultado da publicação com a final, né, de toda a tese que foi submetida ao GINT. Ao total, então, temos 4 publicações em conferência e 3 publicações em periódicos. Trabalhos relacionados. Então, nos trabalhos relacionados, a gente montou esta imagem que representa, então, a situação dos trabalhos. A gente dividiu esses trabalhos de acordo com o seu domínio de atuação. Então, à mais à esquerda a gente tem os trabalhos que tratam apenas das imagens subaquáticas. No centro, em verde, a gente tem os trabalhos que tratam de imagens aéreas. E bem à direita, trabalhos que tratam das imagens terrestres. Como os trabalhos focados em imagens terrestres não interessa a pesquisa, a gente não colocou nenhum trabalho nessa região da imagem. Porém, também a gente não encontrou nenhum trabalho que faz exatamente o que a gente propõe, que é localizar um veículo através da fusão de imagens aéreas com acústicas subaquáticas. Então, por esse motivo, a gente acabou explorando domínios parecidos. A gente encontrou diversos trabalhos que tratam do problema de localização utilizando imagens aéreas e terrestres. Em alguns aspectos, eles se assemelham ao nosso problema, porém, em vez de usar imagens terrestres, a gente está usando imagens subaquáticas. Então, para buscar propor esse novo método nessa área que ainda não foi explorada, a gente buscou inspiração, né, em trabalhos que tratam o problema no domínio aéreo, utilizando imagens no domínio aéreo, e também trabalhos que tratam imagens no domínio subaquático. Então, a proposta desse trabalho ela se situa no meio de transição entre o domínio subaquático e o domínio aéreo, onde não foram encontrados nenhuma proposta semelhante à nossa. Então, a metodologia proposta para esse trabalho
A gente tem, então, esse pipeline, que representa a arquitetura dividida em 4 etapas, onde a gente tem uma etapa de processamento das imagens aéreas, que ela é realizada de forma offline. A gente tem uma etapa de processamento das imagens acústicas, uma etapa de comparação dessas imagens, que seria o nosso modelo de observação. A gente está utilizando um filtro, um algoritmo de localização de Monte Carlo, que utiliza partículas para representar, que representam hipóteses mais prováveis da localização do veículo. Então a gente utiliza propõe um modelo de observação para comparar essas imagens, tanto a aérea quanto a acústica subaquática. A etapa D seria o algoritmo em si de localização baseado em Monte Carlo. Então, vou explicar um pouquinho do processamento das imagens aéreas. Então, basicamente, a gente quer identificar estruturas estacionárias, né? São estruturas que não variam de posição ao longo do tempo. E a gente pretende também eliminar estruturas móveis, que são, por exemplo, barcos que estão mudando de posição o tempo inteiro. E a gente pretende, então, usar as estruturas estacionárias para auxiliar na localização. São estruturas confiáveis, né, para representar a localização naquela região. Então a gente faz uma segmentação semântica em 3 classes, onde a gente tem em azul a água, verde as estruturas estacionárias e vermelho estruturas móveis, que são os barcos. Estruturas estacionárias são o pier, o trapiche e a própria orla, né, que divide a terra da água. Então a gente se baseou na arquitetura da UNET, a gente aplica uma técnica de divisão da imagem e combinação, permite a gente avaliar uma imagem de satélite de qualquer tamanho, que a gente consegue avaliar por partes essa imagem e depois recombinar e gerar uma imagem segmentada no final. Na parte de processamento de imagens acústicas, basicamente a gente faz uma varredura nos bins da imagem acústica e transforma em informações de distâncias até o objeto mais próximo. Já para o nosso modelo de observação, que compara os dados, as informações que vieram das imagens aéreas com as informações que vieram das imagens acústicas, a gente propõe dois modelos, um baseado em campos de probabilidade e o outro baseado em aprendizagem profunda. Basicamente, o modelo baseado em campos de probabilidade, ele é um modelo que é bastante usado em localização terrestre, bastante usado também no próprio filtro de partículas. Então, basicamente, a gente utiliza a imagem que foi segmentada, remove todos os objetos móveis e utiliza apenas as estruturas estacionárias, gera, então, um mapa de distâncias mínimas, e a partir desse mapa de distâncias mínimas a gente gera recortes, né? A gente projeta a observação do veículo, que veio da imagem acústica. Então essa observação ela é projetada em cima desse mapa de distâncias, e aí a gente utiliza um modelo que compara os objetos detectados na observação com o nosso mapa de distâncias, né? E essa projeção ela é realizada de acordo com cada partícula do algoritmo de filtro de partículas. Então a gente acaba fazendo diversas avaliações, né? Uma avaliação para cada partícula. E um modelo baseado em aprendizagem profunda. Então a gente propôs aí uma rede com 2 redes separadas, encoder, uma para fazer o encoder das imagens aéreas segmentadas e a outra para fazer o encoder das imagens acústicas, né? E no final essa rede nos diz a probabilidade, né, dessas imagens, qual que é a semelhança entre essas imagens que estão sendo comparadas. No final, os 2 métodos, os 2 modelos de observação, eles nos dizem a similaridade entre essas imagens e a gente usa essa similaridade para atualizar o peso das partículas. Então, para treinar essa rede onde a gente tem um encoder para as imagens aéreas e um encoder para as imagens acústicas, a gente utiliza a técnica das triplets, onde a gente tem uma imagem âncora e uma imagem negativa e uma imagem positiva. Então, a gente usa uma função triplet loss para otimizar o peso dessa rede, que ela busca ajustar esses pesos de forma que a saída da rede seja mais próxima do caso positivo e mais distante do caso negativo. Então a gente acaba usando 2 triplets espelhadas, uma para treinar a rede de encoder para imagem acústica e a outra para treinar encoder de imagem aérea. Por fim, a gente tem o algoritmo de filtro de partículas, que utiliza o método tradicional, onde a gente estima a localização com base no sinal de controle dos propulsores. Então, através do sinal de controle, a gente consegue atualizar a pose das partículas, tanto do controle quanto da bússola, né? E também utiliza as imagens acústicas subaquáticas e aéreas para atualizar o peso dessas partículas, e no final a gente tem a estimativa da localização do veículo embaixo d'água. Então, como resultados, a gente analisou de 3 formas esses resultados. Inicialmente a gente vai apresentar os datasets utilizados, depois uma avaliação de segmentação semântica, localização utilizando dados acústicos simulados e depois, finalmente, a localização
utilizando todos os dados reais. Então, para localização, os datasets utilizados, a gente então fez uma coleta numa marina, utilizando um robô, um veículo subaquático. Esse veículo ele navega por 29 minutos, por 475 metros, captura imagens acústicas subaquáticas e informações de bússola e também de GPS. A gente instalou uma prancha que fica na superfície da água e nessa prancha a gente tem um GPS diferencial que coleta informações de posição precisa que a gente adota como referência, né, de localização para avaliar o nosso método. Para as imagens aéreas, a gente basicamente coletou diversas imagens através do Google Earth e utilizou a segmentação manual, né, dessas imagens naquelas 3 classes para treinar as redes. A gente fez uma avaliação da segmentação semântica de imagens aéreas, então a gente queria entender melhor a capacidade da rede, né, de conseguir segmentar essas imagens, e a gente gerou resultados qualitativos e quantitativos. Aqui eu trouxe um exemplo, um dos resultados. A gente tem uma imagem de satélite à esquerda, no meio o resultado da segmentação semântica, e à direita a referência, né, o resultado esperado. Então aqui em verde a gente tem as estruturas estacionárias, que são as utilizadas para localização, em azul a gente tem a água e em vermelho as estruturas móveis, né, os objetos móveis. Então a gente conseguiu uma precisão de 92% para a segmentação da água, 91% para a segmentação de objetos, estruturas estacionárias e 67% para a segmentação de objetos móveis. Então esses resultados eles foram publicados no Brasis 2019. Também fizemos uma avaliação do filtro de partículas, principalmente, como é que ele lida, né, quando o mapa ele não é exatamente, ele não reflete exatamente o ambiente, que seria o caso aqui nessa segmentação. A gente consegue perceber algumas falhas na segmentação. A gente queria avaliar qual o comportamento do algoritmo de filtro de partículas com relação a essas falhas, né. Então a gente criou um mapa, utilizamos imagens de satélite real, fizemos a segmentação semântica, utilizando a rede proposta, e a gente gerou então um mapa com todos os problemas, né, de segmentação que a rede gera. Então a gente também construiu um ambiente semelhante ao representado pela imagem de satélite, e inserimos alguns barcos aqui que fez o veículo se desviar deles, né. Esses barcos eles não vão estar presentes no mapa, né, na imagem de referência, imagem aérea, mas eles vão estar presentes na percepção acústica, né, porque são barcos que estavam ali no momento da navegação. Então esses foram os resultados alcançados. A gente comparou a odometria do veículo com a solução proposta, né. No final a gente conseguiu um erro de localização inferior ao da odometria. A gente teve um pico de erro aqui, que foi quando o veículo ele se afastou das estruturas do pier. Então nesse momento não existiam estruturas para encontrar relação entre as imagens. Então o veículo acabou se perdendo aqui, que foi quando ele encontrou um barco que estava ancorado. Ele teve que sair alto mar e depois retornar, mas na medida que ele retorna próximo das estruturas, ele consegue se relocalizar e o erro de localização ele cai bastante, né. Esses resultados aqui também eles foram publicados, né, no ECAR em 2019. E por fim a gente avalia então os resultados utilizando imagens acústicas reais e imagens aéreas reais. Então a gente avalia aqui os 2 modelos de observação, tanto probabilístico quanto com redes neurais. Utilizando então apenas a odometria pura do veículo, a gente obteve essa trajetória. Utilizando o método proposto baseado em aprendizagem profunda, a gente obteve essa trajetória. E finalmente o método com base em campos de probabilidade, né, utilizando um modelo de observação baseado em campos de probabilidade, a gente obteve essa trajetória. Então o gráfico de erro final ficou dessa forma. A gente conseguiu um resultado melhor utilizando um modelo de observação baseado em probabilidade, né. Então os resultados teve momentos onde ocorre erro quando as estruturas estão fora do alcance do sonar, de forma semelhante ao resultado anterior. O erro de localização ele é reduzido quando o veículo se aproxima das estruturas, e o modelo baseado em aprendizagem profunda necessita de uma grande quantidade de dados, né, rotulados para o treinamento. Isso acaba afetando também um pouco a performance, porque esses dados de treinamento eles são difíceis de conseguir, uma vez que a gente precisa das imagens acústicas, né. E também a performance computacional do algoritmo baseado em aprendizagem profunda foi um fator limitante também, porque a rede ela acaba utilizando, ela demanda mais capacidade, né, de processamento e mais memória também. Então limitou o número de partículas que a gente utilizou em 120, enquanto que utilizando o modelo probabilístico a gente conseguiu simular 5.000 partículas. Então também esse foi o outro fator que contribuiu para o método probabilístico ter um resultado melhor. Então, esse trabalho apresenta um sistema, né, para o tratamento do problema de localização de veículos subaquáticos que navegam em regiões semi-estruturadas, com estruturas parcialmente submersas, baseadas nas imagens acústicas subaquáticas e óticas aéreas do ambiente.
Então a gente avaliou esses dados, tanto em simulação quanto em dados reais, e obtivemos resultados de localização superior ao da odometria do veículo. Como trabalhos futuros, então, a gente pretende avaliar esse método em sistemas embarcados, rodando por exemplo, numa Jetson Javier. A gente também pretende explorar esse método não só para localização, mas também para a tarefa de mapeamento, né, onde a gente gera um mapa híbrido, onde a gente gera informação semântica ou até mesmo espacial, combinando as informações aéreas com informações subaquáticas, né? Então a gente tem um mapa que vai combinar informações dos dois meios. Então, muito obrigado pela atenção a todos e fico disponível a perguntas.